Oração poderosa, guiada pelos Salmos 6, 91 e 121, que liberta, protege, sustenta sua alma e traz paz de Deus. Prepare-se para viver um momento profundo de conexão com Deus por meio desta oração poderosa, guiada pelos Salmos 6, 91 e 121. Este vídeo não é apenas mais uma oração, é um verdadeiro escudo espiritual para quem enfrenta batalhas visíveis e invisíveis. Se você se sente sobrecarregado, atacado espiritualmente ou precisa urgentemente de um socorro divino, esta oração foi feita para você. O Salmo 6 clama por misericórdia e cura. O Salmo 91 declara proteção contra todo o mal. E o Salmo 121 revela o socorro que vem diretamente do Senhor. Cada palavra foi guiada pela palavra de Deus, carregada de fé, autoridade e intercessão. Permita que essa oração te envolva como um refúgio seguro em tempos de angústia. Não ouça este vídeo de forma distraída. Entregue-se, ore junto e sinta a presença real de Deus agindo. Quando tudo à sua volta parece desabar e o mundo se torna um lugar hostil, barulhento, acelerado e sem direção, há um lugar onde sua alma pode repousar. Um refúgio secreto onde a tempestade perde a força e a paz começa a florescer. Neste exato momento, Deus deseja levar você até esse lugar. Um esconderijo onde o medo não alcança, onde a ansiedade se cala e onde a presença do Altíssimo te envolve como um escudo inquebrável. Essa jornada começa com uma oração guiada pelos Salmos 6, 91 e 121. Não se trata apenas de palavras recitadas, mas de um encontro real, vivo e transformador, com aquele que sonda o mais profundo do seu coração. Você que tem carregado o peso do cansaço, a dor de feridas invisíveis e a sensação de estar sozinho diante de batalhas que parecem não ter fim, chegou até aqui por um propósito. Nenhuma lágrima sua foi ignorada, nenhuma oração sua foi em vão. E agora, através desta oração, o Senhor estende sua mão para você. Salmo 6 é o clamor da alma aflita, a súplica de quem reconhece sua limitação e implora pela misericórdia divina. É o grito de quem está no fundo do vale e sabe que só Deus pode trazer de volta a esperança. Este salmo não disfarça o sofrimento, ele o transforma em ponte para a restauração. Ao mergulharmos no Salmo 91, somos conduzidos à certeza da proteção absoluta de Deus. Ele não promete ausência de dificuldades, mas garante sua presença fiel em meio a todas elas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo encontra segurança no meio do caos, encontra respostas enquanto o mundo grita dúvidas, encontra direção enquanto todos parecem perdidos. Esse salmo é um pacto de confiança, um contrato de proteção assinado pelo próprio Deus que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por fim, o Salmo 121 nos lembra que o socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Quando seus olhos não encontram saídas e seu coração se vê cercado por incertezas, é para o alto que você deve olhar. É de lá que vem o socorro. Este salmo é um convite para tirar os olhos do problema e fixar a fé na soberania de Deus, que não dorme, não falha, e jamais se esquece daqueles que nele confiam. Esta oração guiada é mais do que palavras dirigidas a Deus. É um caminho de volta ao centro da sua fé, à essência da sua comunhão, ao alívio que seu espírito tanto precisa. O Espírito Santo está pronto para agir, consolar, restaurar e renovar você por completo. Agora é o momento. Este é o seu encontro com o Deus que cura, protege e sustenta. Não há distração mais forte do que o toque dele em sua alma. Respire fundo, entregue tudo nas mãos de Deus e permita que ele fale com você através dessa oração. Salmo 6 é o ponto de partida para quem se encontra em dor profunda, para quem sente que suas forças estão no fim, para quem tem clamado em silêncio quando todos pensam que está tudo bem. Este salmo é um clamor da alma que reconhece a sua fragilidade diante de um Deus que é justo, mas também é cheio de misericórdia. Ele não começa com uma celebração, nem com promessas de vitória. Ele começa com um pedido desesperado: Senhor, não me repreendas na tua ira,
O salmista não está negociando com Deus, ele está se rendendo por completo. É nesse espírito de rendição que a cura começa a acontecer. Quando a alma se encontra cansada e o corpo já não responde ao peso das preocupações, há uma oração que rompe o véu da religiosidade e acessa a essência da graça divina. A oração do Salmo 6 nos ensina que Deus não exige força, exige sinceridade. Ele se move por compaixão, não por desempenho. Não é a eloquência que toca o coração de Deus, é a verdade derramada com fé. Este salmo nos leva a colocar para fora o choro engasgado, o medo escondido, o arrependimento profundo. Ele nos ensina a não esconder nossa dor diante de Deus, mas a colocá-la inteira diante dele. Na oração guiada por esse salmo, você não precisa se preocupar em parecer forte, espiritual ou equilibrado. Basta ser real, dizer como está, confessar como está se sentindo, e isso abre espaço para a misericórdia. Tem compaixão de mim, Senhor, porque sou fraco, diz o salmista. Ele não finge coragem, ele reconhece sua fraqueza, e é nesse momento que o socorro começa a se manifestar. O Espírito Santo se move com poder quando encontra corações quebrantados, e o quebrantamento, ao contrário do que o mundo prega, não é fraqueza, é o começo da restauração. Este capítulo também revela a dor emocional e espiritual de quem se sente esquecido. Estou cansado do meu gemer, escreve o salmista. Quem já chorou até não ter mais lágrimas entende o que ele quis dizer. Quem já se sentiu só mesmo entre muitos, quem já teve noites em claro buscando respostas, sabe como essas palavras são atuais. Mas o mesmo salmo que começa com dor, caminha para a certeza de que Deus ouviu a oração. E mais, que ele não apenas ouviu, mas que se levantou em defesa daquele que clama com sinceridade. Isso transforma tudo. Saber que não estamos orando para o vazio, mas para um Pai que se importa, que ouve, que responde. Salmo 6 é para quem está ferido e precisa ser curado, para quem se sente enfraquecido e quer ser renovado, para quem se cansou de lutar sozinho e decidiu clamar por ajuda. Nesta oração guiada, essas palavras não serão apenas recitadas, elas serão vividas. Você vai sentir o peso da opressão saindo, a dor emocional sendo acolhida e a presença de Deus tocando áreas que você nem sabia que precisavam ser restauradas. O Espírito Santo não ignora feridas escondidas. Ele entra nelas com amor e traz luz onde antes havia escuridão. Enquanto você ora esse salmo, abra espaço para que sua alma fale, para que a sua fé seja reativada, para que a sua dor encontre consolo. Esta não é apenas uma parte do vídeo. É o início de uma cura profunda, que virá pelo poder da palavra, pela presença do Espírito e pela decisão corajosa de não esconder mais nada de Deus. Respire fundo e continue, pois o que está por vir é ainda mais poderoso. Salmo 91 é o abrigo da alma diante da tempestade. Quando tudo ao redor ameaça desmoronar, este salmo é um escudo invisível, mas invencível, que cobre cada passo do justo. Ele não é apenas uma promessa de proteção, é uma declaração de posicionamento espiritual. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não está apenas visitando a presença de Deus. Ele decidiu morar nela. Isso muda tudo. Não se trata de uma oração feita de vez em quando, mas de uma vida entregue, mergulhada, escondida em Deus. Este salmo começa com um segredo revelado apenas aos íntimos. Quem habita, quem permanece, quem decide não viver na superfície da fé, mas mergulhar fundo, é quem descansa. Descanso aqui não é inércia, é confiança plena. É o coração que, mesmo em meio à guerra, sabe que está cercado pelo exército celestial. O Salmo 91 não nos promete ausência de perigos, mas nos garante que o mal não terá poder sobre quem está debaixo das asas do Todo-Poderoso. Ele nos conduz a uma verdade esquecida por muitos. A verdadeira segurança não está na ausência de ameaças, mas na presença constante de Deus. Cada versículo desse salmo é um antídoto contra o medo. Quando diz, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, ele não está pintando um cenário ideal, está revelando uma realidade espiritual acessível a quem crê. Essa promessa não é para os perfeitos, mas para os que decidiram confiar. O mundo pode estar em colapso,
Os diagnósticos podem ser assustadores, os inimigos podem se multiplicar, mas há uma paz sobrenatural que guarda os que vivem na sombra do Onipotente. A oração guiada por este salmo fortalece o espírito. Ela renova a certeza de que você não está à mercê do acaso, mas protegido por um propósito. E mais, protegido por um Deus que ordena aos seus anjos que te guardem em todos os teus caminhos. Não é um cuidado parcial. É uma vigilância constante. Quando você ora com fé, essas palavras se tornam um manto espiritual. Você começa a perceber que não caminha sozinho, que cada passo é cercado pela graça, que cada desafio já tem um livramento designado por Deus. O Salmo também confronta uma mentalidade comum, a de que estar com Deus nos livra de problemas. A verdade é que o livramento não é a ausência da luta, é a certeza da vitória. Deus não promete que o fogo não virá, mas que Ele estará com você dentro da fornalha. Ele não promete que não haverá leões, mas que você sairá da cova intacto. A presença dele muda o fim da história. E essa é a essência do Salmo 91, um convite para viver pela fé, não pelo que se vê. Enquanto você ouve e ora esse salmo, abra espaço para que a sua fé seja incendiada novamente. Lembre-se de quem é o seu refúgio. Relembre promessas que talvez tenham sido esquecidas. Reative a convicção de que, mesmo nos dias mais escuros, existe um lugar de segurança que o mundo não pode acessar, mas você pode. Essa é a fortaleza do Altíssimo. É ali que a sua alma encontra abrigo. Não porque tudo está bem, mas porque você está debaixo das asas dele. Continue, pois há ainda mais verdades que transformarão seu espírito no próximo salmo. O Salmo 121 é um cântico de esperança, um salmo que eleva os olhos do coração para além das circunstâncias imediatas. Ele começa com uma pergunta que ecoa em momentos de angústia. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Essa não é uma dúvida existencial, é o início de uma profunda revelação. A resposta vem logo em seguida. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É uma lembrança de que a ajuda que você precisa não está nas pessoas, nas estruturas, nem nos recursos visíveis. Está em Deus, o Criador de tudo. Esse salmo nos ensina a mudar o foco. Nos dias em que o medo insiste em bater a porta, quando a ansiedade tenta dominar o peito, quando parece que tudo está fora de controle, o Salmo 121 nos convida a levantar os olhos. O que você enxerga quando olha para cima? Não é apenas um céu azul ou cinzento. É um lembrete silencioso de que existe um trono estabelecido acima de tudo, onde reina um Deus que não dorme, não descansa e jamais falha. Esse é o Deus que guarda os teus passos, dia e noite, sem pausa, sem descanso. Enquanto você ora com esse salmo, algo muda internamente. Ele não é uma oração que apenas suplica, é uma oração que declara. É um manifesto de fé. Ele diz: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Essa sombra é símbolo de proximidade. É impossível uma sombra estar distante. Deus não apenas te protege de longe. Ele está ao seu lado. Ele acompanha sua jornada em silêncio muitas vezes, mas com atenção total. Cada movimento seu é guardado com zelo por aquele que conhece cada batida do seu coração. E há uma profundidade ainda maior. O Salmo afirma que o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Isso significa proteção em todos os turnos da vida. De dia, quando há agitação, quando enfrentamos as batalhas visíveis. De noite, quando o medo costuma falar mais alto, quando as preocupações tentam invadir a mente. Deus está presente nas batalhas abertas e nas lutas internas, nas guerras públicas e nas dores silenciosas. Ele te guarda por completo, em todas as esferas do ser, corpo, alma e espírito. O Salmo 121 também fecha com uma promessa que abraça toda a existência. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Não é apenas uma bênção momentânea, é uma segurança eterna. Ele guarda seus recomeços e seus finais. Cada passo, cada decisão, cada jornada. Há um cuidado constante, como o de um pai que acompanha o filho em todos os caminhos. Essa é a essência dessa oração.
descansar na vigilância incansável de Deus, confiar em sua fidelidade, mesmo quando tudo parece incerto. Ao meditar e orar esse salmo, permita que sua mente seja lavada com essa certeza. Que seu coração encontre repouso nesse cuidado divino. Ele não apenas está atento, ele está envolvido. Não como um espectador distante, mas como um protetor presente. O salmo não promete uma estrada sem pedras, mas garante que você jamais caminhará sozinho. E isso transforma tudo. Unir os Salmos 6, 91 e 121 em uma só oração guiada não é apenas um gesto devocional, mas um profundo alinhamento espiritual. Cada salmo, com sua identidade única, ativa uma dimensão específica da fé, o arrependimento e o clamor por misericórdia, a proteção em meio à guerra espiritual e a confiança constante no cuidado divino. Quando esses 3 salmos são orados juntos, algo poderoso acontece. É como se o céu se curvasse sobre a terra para ouvir, acolher e agir em resposta ao coração quebrantado que se abre diante do trono de Deus. Essa união espiritual cria uma jornada completa. Começa com o Salmo 6, em que a alma se despe diante de Deus. Aqui há reconhecimento da dor, do pecado, do cansaço. Há lágrimas, há gemidos, há súplica sincera. Essa honestidade diante do Senhor não afasta Deus, ela o atrai. Deus se aproxima dos quebrantados. O arrependimento sincero prepara o solo do coração para o mover de Deus. Ele não rejeita o clamor do justo, ainda que fraco, ainda que quase sem forças. É nesse lugar de vulnerabilidade que o milagre começa. Em seguida, o Salmo 91 se ergue como uma muralha espiritual. Agora que o coração está limpo e rendido, o poder de Deus se manifesta como abrigo e escudo. Não é por mérito, mas por graça. Aquele que reconheceu sua dependência é o mesmo que agora encontra descanso à sombra do Onipotente. As setas não deixam de voar, os perigos não somem, mas o que muda é a posição do guerreiro. Agora ele está escondido em Deus. Essa mudança de posicionamento transforma o caos externo em paz interior. E isso muda tudo. Por fim, o Salmo 121 conclui essa oração com um selo de confiança inabalável. Depois do arrependimento e da proteção, vem a certeza da jornada segura. Esse salmo não é apenas um amuleto, é um estilo de vida. Ele nos ensina a andar com os olhos fixos no alto, mesmo quando o caminho parece estreito. Ele lembra que o Deus que perdoa e protege também sustenta, que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. A alma então encontra paz, e essa paz não depende da ausência de problemas, mas da presença constante do Pai. Quando você ora com esses 3 salmos, você está ativando um ciclo espiritual completo. Começa com a purificação da alma, segue com o revestimento espiritual e termina com a estabilidade emocional. Essa oração é um grito de guerra e uma canção de confiança ao mesmo tempo. É para quem está cansado, mas não desistiu. É para quem clama, mas já sente a presença do socorro. É para quem crê, mesmo em meio à dor. É para quem sabe que orar é mais do que falar com Deus. É encontrar abrigo, cura e direção. Essa tríade de salmos, quando orada com sinceridade, se transforma em um refúgio completo. O inimigo pode tentar tocar, mas não consegue permanecer. A angústia pode bater à porta, mas não encontra espaço para dominar. A incerteza pode rondar, mas não desestabiliza. Porque há um coração firmado na palavra, sustentado pela promessa, guardado pela presença. Não é magia, é fé prática, é confiança viva, é relacionamento íntimo com o Deus que ouve, age e permanece. E ao fazer dessa oração um hábito, você começa a ver as transformações, não apenas ao seu redor, mas dentro de você. Sua mente se renova, sua fé amadurece, sua visão se alinha com a eternidade. Você se torna um guerreiro em paz, uma alma curada, um espírito firme. Porque a palavra viva de Deus tem esse poder. Ela não apenas consola, ela transforma. Ela não apenas alivia, ela fortalece. E quando você ora os Salmos 6, 91 e 121, você não está apenas recitando textos antigos. Você está liberando verdades eternas sobre sua vida.
Quando a oração guiada pelos Salmos 6, 91 e 121 se torna um hábito espiritual, ela começa a moldar sua identidade. A repetição consciente dessas palavras sagradas transforma a forma como você pensa, sente e reage. Não é uma fórmula mística, mas uma disciplina espiritual que te coloca constantemente diante da presença de Deus. E quando você permanece na presença, algo muda de maneira definitiva. Sua alma passa a se alinhar com o céu, e sua vida começa a refletir essa realidade. O medo cede lugar à fé, a confusão dá espaço à clareza, e a ansiedade se curva diante da paz de Deus. Ao incorporar esses salmos à sua rotina devocional, você fortalece sua mente com a verdade. O Salmo 6 te lembra que é possível chorar diante de Deus sem perder a esperança. Você não precisa fingir força quando está fraco. Pelo contrário, a verdadeira força começa quando você admite sua necessidade e se entrega com sinceridade. Essa entrega traz cura. A dor, quando colocada nas mãos certas, se transforma em ferramenta de restauração. E Deus nunca desperdiça uma lágrima. Ele colhe cada uma como oração silenciosa, transformando o sofrimento em propósito. O Salmo 91, nesse processo, passa a ser mais do que proteção pontual. Ele se torna o seu escudo permanente. A cada leitura, sua mente se recorda da promessa de que há um esconderijo seguro. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, existe um lugar espiritual onde sua alma pode repousar em paz. E quanto mais você mergulha nessa verdade, mais difícil se torna para o inimigo te atingir com dúvidas, medo ou insegurança. Você não apenas sabe que Deus protege, você sente essa proteção em cada detalhe da vida. Já o Salmo 121 te treina para viver com os olhos no alto. Ele transforma sua forma de encarar os desafios diários. Ele te lembra que sua ajuda não vem da lógica humana, da força do braço ou da estratégia terrena. Ela vem do Criador dos céus e da terra. Isso redefine o seu senso de direção. Você aprende a discernir quando descansar e quando avançar. Você deixa de viver reagindo ao caos e passa a viver guiado por convicção. A confiança se torna sua base, não o desespero. Esses salmos juntos criam um ciclo contínuo de renovação. Eles te levam da dor ao consolo, do medo à coragem, da confusão à clareza. E não é uma experiência superficial. É uma transformação progressiva e profunda. Ao longo do tempo, sua identidade é fortalecida. Você passa a se ver como alguém protegido, perdoado, guiado e sustentado. Sua espiritualidade deixa de ser apenas teórica e se torna vivência diária. Você se torna reflexo da palavra que ora. A oração guiada por esses salmos é uma ferramenta de guerra espiritual e também um bálsamo para o coração. Ela é escudo e cura. Ela confronta mentiras internas com a verdade divina. E o resultado não é apenas emocional, é também espiritual e prático. Você começa a tomar decisões com mais sabedoria. Começa a lidar com as pessoas com mais graça. Começa a enfrentar batalhas com mais estratégia e menos desespero. Porque sua base não é mais instável. Está firmada na rocha. E essa transformação não se limita a você. Ao viver essa mudança, você se torna luz para quem está ao seu redor. Pessoas que antes te viam abatido, agora percebem algo diferente. A firmeza no seu olhar, serenidade na sua fala e esperança na sua presença. Porque a palavra de Deus não apenas consola, ela contamina com vida. E quanto mais você ora com esses salmos, mais você espalha essa presença. Você não precisa entender tudo, nem sentir tudo de uma vez, mas precisa dar o primeiro passo. Orar com fé, mesmo que a voz esteja embargada. Crer na palavra, mesmo que os olhos estejam cheios de lágrimas. E continuar, dia após dia, repetindo essas verdades até que elas se tornem parte de quem você é. A partir do momento em que você faz desses salmos parte da sua jornada diária, um novo horizonte espiritual começa a se abrir. O que antes era só desespero, se torna solo fértil para a fé resiliente. Cada versículo meditado com o coração transforma sua perspectiva. Você não vê mais a dor como punição, mas como um campo onde Deus planta crescimento.
O Salmo 6 te ensina a acolher suas próprias fragilidades, não como sinal de derrota, mas como ponto de partida para uma restauração profunda. Ao invés de esconder seus temores ou sufocar suas lágrimas, você aprende a derramá-los diante de Deus como expressão legítima de fé. Isso te torna mais humano, mais real e, ao mesmo tempo, mais próximo da verdadeira espiritualidade. Porque Deus não está à procura de máscaras religiosas, mas de corações rendidos. O clamor do Salmo 6, quando sincero, atrai a misericórdia divina. Ele nos lembra que Deus se move em resposta à honestidade, não à performance. E isso muda tudo. Ao invés de buscar a aprovação divina pelo desempenho, você começa a cultivar intimidade pelo relacionamento. O Salmo 91 então se torna a garantia dessa intimidade protegida. Não uma proteção que isola dos problemas, mas uma presença constante que sustenta dentro deles. A imagem de um abrigo seguro começa a moldar sua consciência. Mesmo em dias de tempestade emocional ou espiritual, você começa a agir como alguém que sabe que está guardado. Sua postura muda. Sua fala carrega segurança. E essa segurança é espiritual, não superficial. Ela nasce da repetição, da internalização, da verdade que aos poucos substitui os medos acumulados ao longo da vida. E quando a vida tenta te fazer olhar para baixo, para o que está perdido ou fora de controle, o Salmo 121 ergue sua visão para o alto. Essa elevação de foco não é apenas poética, é prática. Muda decisões, muda emoções, porque ao perceber que sua ajuda vem do Criador de todas as coisas, você para de mendigar alívio em fontes instáveis. Você para de correr atrás de soluções momentâneas e começa a cultivar confiança duradoura. Você se lembra que não caminha sozinho e que seu socorro não se atrasa, porque vem do alto, no tempo exato. Essa combinação de cura interior, proteção contínua e direção clara te torna mais estável, mesmo em meio ao caos. Você aprende a descansar sem desistir. Aprende a lutar sem se contaminar. Aprende a esperar sem se desesperar. Porque esses salmos agem como âncoras em tempos de tormenta. Eles reafirmam que Deus não te abandona nos vales, mas caminha contigo. E isso gera um tipo de paz que não depende das circunstâncias, mas da certeza de quem está ao seu lado. Mais do que uma prática religiosa, essa oração guiada se torna um estilo de vida. Um caminho de sabedoria e equilíbrio, um modo de viver que mistura fé e lucidez. Você começa a tomar decisões não apenas com base no medo de errar, mas na confiança de que está sendo guiado por alguém maior do que você. E essa mudança interna passa a moldar seus relacionamentos, suas escolhas e sua maneira de enfrentar as pressões do mundo. O que era apenas um momento de oração, passa a ser um ponto de partida para a transformação contínua. Porque a palavra, quando orada com fé, não volta vazia. Ela entra nos lugares mais escondidos da alma e começa um processo silencioso de renovação. Sua mente se alinha à vontade de Deus. Seu coração encontra repouso. Sua alma encontra direção. E, no meio de tudo isso, você percebe que a maior resposta da oração não está nas coisas que mudam ao redor, mas no que começa a mudar dentro de você. Neste ponto da jornada, a oração deixa de ser uma repetição automática de palavras e passa a ser um ato de escuta, uma prática de presença. Você não apenas fala com Deus, você começa a ouvir com o coração. Silenciar por dentro se torna tão importante quanto clamar por fora. É nesse silêncio sagrado que o Espírito Santo começa a tocar áreas que você nem sabia que precisavam de cura. Às vezes, ele não muda a situação, mas muda seu ângulo. Tira você da posição de vítima e te reposiciona como alguém que caminha com propósito. Esse é o verdadeiro poder da oração guiada. Não é sobre controlar o futuro com palavras espirituais, mas sobre se alinhar ao coração de Deus em meio ao presente. É deixar que a verdade de cada salmo se torne lente para enxergar a vida com mais clareza. O Salmo 6 mostra que Deus acolhe nossa dor. O 91 garante que Ele está conosco mesmo na sombra da morte. E o 121 eleva nosso foco, nos lembrando que existe uma fonte superior, constante e incansável de socorro. A partir dessa consciência,
sua espiritualidade se aprofunda. Ela não depende mais de sentimentos momentâneos ou de respostas rápidas. Ela se enraiza na convicção de que Deus está agindo mesmo quando não parece. Essa convicção é o que sustenta nos dias em que tudo parece parado. Você começa a confiar mais na fidelidade de Deus do que na velocidade das respostas. Isso te dá resistência espiritual, firmeza emocional e lucidez em tempos de confusão. E como isso se manifesta na prática? Você para de viver reagindo ao caos e começa a responder com fé. Você aprende a não permitir que circunstâncias externas definam o estado do seu espírito. Quando algo tenta roubar sua paz, você recorre à palavra, não ao desespero. Quando surgem decisões difíceis, você consulta o espírito, não o medo. Quando a ansiedade tenta dominar, você se lembra que habita sob a sombra do Onipotente. Isso não é teologia abstrata, é prática diária. É sabedoria que guia passos, é discernimento que protege de ciladas. É paz que não depende de tranquilidade ao redor. E essa mudança interior gera frutos visíveis. Você se torna mais sereno, mais justo, mais compassivo. Você fala com mais mansidão, mas também com mais autoridade. Porque quem ora com os salmos não apenas recita textos, mas assume uma nova postura diante da vida. Essa postura reflete uma confiança que inspira. As pessoas começam a perceber que há algo diferente em você. E esse algo não é apenas um comportamento, é uma presença. A presença de Deus fluindo por meio da sua vida. Esse é o tipo de transformação que não se promove com técnicas motivacionais, mas com encontros sinceros com a palavra viva. Cada salmo orado se torna um espelho que revela e cura, um mapa que guia e direciona, uma arma que protege e liberta. Por isso, orar com os salmos não é uma estratégia emocional. É um estilo de vida para quem deseja caminhar com profundidade espiritual, sem perder a lucidez da fé. E agora, com tudo isso ancorado em seu interior, você está pronto para viver com mais liberdade, menos culpa, mais leveza e menos controle. Porque quem confia no cuidado divino não precisa provar nada para ninguém. Você sabe quem te guarda, sabe quem te sustenta, e essa certeza te liberta do peso de tentar ser perfeito. Você descansa no fato de que Deus te ama em processo, e isso por si só já é cura, já é prosperidade, já é paz. Agora que você já entendeu como a oração guiada pelos salmos transforma o interior e reposiciona sua alma diante da vida, é hora de reconhecer o impacto prático dessa transformação no seu dia a dia. A espiritualidade cristã não foi desenhada apenas para momentos de culto ou meditação, mas para ser vivida no campo de batalha da existência diária. E é justamente nessa realidade concreta que os Salmos 6, 91 e 121 revelam seu poder como ferramentas vivas de enfrentamento espiritual, emocional e até físico. O Salmo 6 te prepara para lidar com dias de angústia, onde a alma chora, o corpo fraqueja e a mente se esgota. Ele não mascara a dor, mas permite que você a apresente diante de Deus com honestidade. Esse é o primeiro passo para a cura. Quando você para de fingir que está tudo bem e decide orar como Davi orava, com verdade, você ativa o processo de restauração. Essa autenticidade no clamor liberta você da prisão da aparência e te coloca no lugar de filho, vulnerável, mas acolhido. Essa oração não busca performance, ela busca presença, e presença cura. O Salmo 91 te treina para viver com uma consciência de proteção que transcende o visível. Ele te convida a morar no esconderijo do Altíssimo, o que significa escolher permanecer em Deus mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Isso muda sua perspectiva diante das ameaças. Você para de viver em modo de defesa, reagindo ao que te ataca, e começa a viver em modo de confiança, declarando que nenhuma praga, nenhuma seta, nenhum medo terá domínio sobre sua alma. Você descobre que segurança verdadeira não está em trancar portas, mas em descansar sob as asas do Onipotente. Essa segurança invisível se torna sua fortaleza emocional. Te estabiliza quando o mundo gira rápido demais. Já o Salmo 121 eleva seu foco. Em vez de buscar respostas apenas em soluções humanas, ele te lembra de olhar para o alto, não como fuga da realidade, mas como resgate da esperança.
Ele te ensina que o teu socorro não vem das estruturas do mundo, nem de pessoas, nem do seu próprio esforço. O teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Essa verdade liberta você da ansiedade que nasce do excesso de autossuficiência. Você para de carregar o mundo nas costas e começa a confiar que Deus está cuidando dos bastidores da sua história. E isso acalma seu coração. Esses 3 salmos orados juntos criam uma espécie de escudo espiritual. Um escudo que não apenas te protege do mal, mas também te reposiciona para viver com sabedoria, integridade e firmeza. Você começa a discernir melhor as situações, a evitar ciladas emocionais, a identificar os sinais de alerta antes que algo desabe. Essa clareza espiritual é uma das maiores formas de livramento que Deus concede. Porque muitas vezes o livramento não vem na forma de algo externo que muda, mas de algo interno que desperta. E essa consciência desperta muda tudo. Você começa a andar diferente. Fala com mais intenção, ouve com mais empatia, age com mais propósito. Porque agora você não vive apenas para sobreviver ao dia. Você vive para manifestar o reino de Deus onde estiver. Sua oração se torna uma extensão da sua vida. E sua vida se torna uma extensão da sua fé. Tudo se integra. Tudo faz sentido. É assim que a oração guiada pelos salmos se torna um estilo de vida. Você não depende mais de momentos especiais para se sentir conectado. Cada respiração vira um ato de oração. Cada desafio vira oportunidade de confiar. Cada vitória é celebrada com gratidão, não com orgulho. E cada batalha é enfrentada com a certeza de que você não está sozinho. O Deus que escutou seu clamor no Salmo 6, te guarda no Salmo 91 e te sustenta no Salmo 121, continua sendo o mesmo, ontem, hoje e sempre. Existem dias em que a alma está exausta, o corpo pede descanso e mesmo a fé parece ter adormecido. Nessas horas, manter a rotina de oração soa como um fardo, mas é exatamente nesses momentos que a potência dos Salmos 6, 91 e 121 pode ser mais visível. Não por brilharem em teorias espirituais, mas por se tornarem resiliência para o cotidiano. Salmo 6 nos mostra que orar em fraqueza é válido. Davi não escreveu este salmo para exibir sua força, mas para revelar sua fragilidade diante do Todo-Poderoso. Ele se permitiu sentir dor, exprimir cansaço e clamar por misericórdia. E Deus ouviu. Assim como ele, você pode, mesmo sem força, entregar sua alma em sinceridade. A oração nesse contexto não exige palavras fluentes, basta o gemido do coração, o respirar da alma. O Espírito mesmo intercede com gemidos inexprimíveis quando sua voz falha. A constância então começa com autorização para ser humano e depender da graça. Salmo 91 revela que a segurança de estar escondido no Altíssimo não depende do seu desempenho espiritual naquele dia, mas da decisão de permanecer no esconderijo. Isso significa que, mesmo quando você não consegue orar com fervor, pode permanecer ali, mesmo em silêncio, e ainda ser sustentado. A constância espiritual se torna espaço de habitar com Deus, não de projetar espiritualidade. Você pode deixar o salmo embalar seus pensamentos como um refrão suave, repetir mentalmente que está sob as asas do Altíssimo, mesmo quando não parece sentir nada. A verdade funciona como remédio para a fé cansada. Salmo 121, por sua vez, nos dá visão que sustenta a jornada. Olhar para o alto não é força de vontade, é expressão de fé. Quando o corpo cansa, você eleva os olhos espirituais para aquele que não dorme. É um ato simples, pensar na promessa de socorro divino. É como olhar para o farol na tempestade, mesmo da terra firme, a luz guia. Mesmo sem orar em voz alta, fixar esse pensamento mental já é uma oração ativa, um posicionamento espiritual que reencontra paz e renova a disposição de continuar. A constância, portanto, não é performance, mas presença. Não é cumprir metas, mas manter-se sensível à presença de Deus. Nos dias difíceis, lembre-se, orar não é obrigação, é respirar. E Deus não te abandona no vale do silêncio. Você pode usar post-its com versículos, gravar áudios breves com seus próprios clamos, sussurrar fragmentos do salmo ao adormecer. Cada gesto é verbo espiritual que repercute no trono da graça.
Outra forma prática de manter a comunhão nesses dias é criar rituais pequenos e simples. Acender uma vela, abrir a Bíblia em cada um dos salmos por 1 minuto, lavar o rosto recordando o cuidado divino. Leitura suave, mesmo sem mentalizar, conecta sua alma à palavra e alimenta a fé reciclada. Persistir nesse ritmo torna a espiritualidade sustentável, mesmo quando tudo por dentro está tumultuado. Lembre-se, a amizade com Deus não exige força, exige fidelidade. Ele honra quem lhe permanece presente na fadiga, na dor e no silêncio. Na constância, mesmo fraca, o caráter espiritual se fortifica e o testemunho se firma. O milagre não está reservado aos momentos de fervor, mas aos corações que não abandonam o caminho. E o caminho consiste em continuar, mesmo quando se caminha com lágrima e fé vacilante. Porque cada passo, mesmo pequeno, te mantém em comunhão com aquele que sustenta. A oração guiada pelos Salmos 6, 91 e 121 é mais do que um momento devocional. É um reencontro com a essência da fé. É a lembrança viva de que mesmo na dor, Deus escuta. Mesmo na guerra, Ele protege. E mesmo no trajeto mais árduo, Ele sustenta. Cada versículo desses salmos não é apenas poesia espiritual, mas um mapa para a alma aflita, oprimida e cansada. Ao orar com sinceridade, ainda que entre lágrimas ou silêncios profundos, você não está apenas repetindo palavras. Está ativando o poder da promessa divina sobre sua vida. Talvez hoje você tenha chegado até aqui em busca de um alívio imediato, de uma cura invisível, ou de uma paz que o mundo não pode oferecer. E saiba, Deus te conduziu até aqui com um propósito. Ele deseja que você não apenas escute esta oração, mas viva cada palavra como direção. A constância na presença de Deus é onde os milagres se iniciam. Os inimigos se dispersam e o coração volta a pulsar com esperança. Se esta oração falou profundamente com sua alma, se você sentiu o toque da presença de Deus através desses salmos, não saia sem se inscrever neste canal. Aqui você encontrará mais conteúdos que edificam, orações que libertam e reflexões que renovam a fé. Ative o sino para receber cada novo vídeo como resposta divina para a sua vida. E compartilhe esta oração com alguém que você sabe que também precisa de uma palavra de alívio, proteção e paz. Seu gesto pode ser o instrumento que Deus usará para transformar outras vidas.